Oi, oi. Primeiro, desculpe o sotaque, tá? Que eu sou nordestino, vim de um lugar bem quente e isso pra mim bem frio. Tô aqui sentindo dores, literalmente, né? Bom, eu vou falar da parte de vídeo. Na parte de vídeo, principalmente na parte de cinema, que é onde eu tenho maior expertise, né? É igual no futebol. Todo mundo é crítico de cinema, todo mundo é técnico de futebol, né? E eu vou tentar mostrar que coisas que a gente faz empiricamente, né, coisas que a gente faz automaticamente, né, tem toda uma base que a gente adquire no dia a dia, mas que ao longo dos cursos a gente vai perceber que são coisas que a gente, principalmente quando eu falo em sala de aula, o pessoal diz, cara, é tão óbvio, né, mas coisas tão óbvias, né, geralmente fazem a diferença quando a gente fala de cinema, fala dessa parte de edição. Vamos lá. Bom, eu divido geralmente assim, a parte quando eu vou explicar o que é edição de vídeo ou montagem para cinema, que é um termo mais acadêmico, tá? Eu divido em técnica, habilidade e arte, né? O que seria a técnica? A técnica na edição de cinema é o simples fato de você cortar e juntar partes, né, de vídeo. Como é que a gente fazia antigamente? A gente tinha um rolo de filme, literalmente cortava com a tesoura, colocava na mesinha, passava cola, fixava. Era só isso. Isso é a técnica, uma coisa que realmente todo mundo pode fazer, né? Aí vem a habilidade. O que é essa habilidade? É algo além dessa técnica. Então eu já sei como cortar, como passar cola e como prender para fixar, né? Mas o que é que tem ali naquela tira de filme, naquela cena que eu capturei, né? Quando eu colocar uma junto da outra, eu vou dar uma sequência naquilo. Então a pessoa que vai assistir aquela sequência que eu juntei, ela vai absorver, vai ter uma mensagem ali. Ah, eu entendi. O cara entrou no carro e depois na outra cena está o cara dentro do carro dirigindo. Ah, então eu sei que ele entrou naquele carro e está dirigindo aquele carro. Então foi uma sequência lógica. Então essa é a habilidade que você tem, né? Aí vem a parte da arte, né? Que é o quê? É eu ir além dessa percepção, né? E eu manipular a minha audiência com seus sentimentos. Então eu vou causar um impacto emocional nessa montagem, nessa edição que eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de juntar a cena de dois caras, um dando soco no outro, beleza? O cara vai lá, pô, e o outro caiu, beleza, né? Aí, quando eu faço uma parte de arte, na hora que o cara vai voltar o braço dele para pegar a energia cinética, olha, se eu falar muita parte de física, é porque eu também trabalho com desenho animado, né? Em desenho animado a gente tem que envolver muitas áreas de conhecimento. Então ele vai pegar a energia cinética para bater no outro e eu dou um slow nessa hora e eu pego o áudio e dou aquele efeito. Nossa, aumentou 10 vezes a força do soco do cara. E aí depois eu boto na velocidade normal e isso causa um impacto emocional nessa narrativa muito maior. E isso é a arte da edição. Esse é o diferencial de um bom editor. Porque até aqui qualquer um pode fazer. Agora aqui é quem tem conhecimento, tá? É quem tem conhecimento do seu público, da mensagem que ele quer passar. Aí a gente começa a ver, né, que quando a gente está fazendo em casa é uma coisa muito emocional, uma coisa muito automática. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem coisas que são lógicas, te dá uma base, né, umas regras básicas que você deve seguir. Mas eu sempre digo para os meus alunos, olha, regras existem para serem quebradas, elas não estão para engessar você, mas elas estão para te dar um chão para você ir além, para você saltar mais alto, né? Então um dos elementos é o tempo. Como é que a gente trabalha tempo no cinema? Né? A gente pode ter o tempo real igual ao tempo fílmico. Por exemplo, um debate que está passando na televisão. Tudo que está sendo filmado ali está sendo mostrado na tela. Então o tempo é igual. O tempo real maior que o tempo fílmico é chamado de condensação. O que acontece? É quando o dia, por exemplo, de um personagem é mostrado bem rápido, em 3 minutos de vídeo. Daí eu peguei uma cena aqui do filme O Diabo Veste Prada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Em que é mostrado quase um mês inteiro da menina. Aqui já é outro dia. Outro dia.
Outro dia. Outro dia. E outro dia. Olha que bacana, se eu fosse mostrar isso realmente todos os dias, é praticamente um documentário chatérrimo mostrando, olha, no dia 1º ela foi com essa roupa, no dia 2 ela foi com essa roupa, no dia 3 ela foi com essa roupa. E sinto muito, assim até dá pra gente assistir, a gente quer uma mesma mulher e adorar ver o dia inteiro ela mudando de roupa, blá 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 blá, né? Mas é bom que assim atinge todos os públicos, né? Então essa foi uma condensação, um recurso ótimo, principalmente para você não perder tanta cena filmada, porque rolo de filme custa caro. É um negócio muito caro. Então, assim, você consegue condensar várias mensagens que é que ele quis dizer ali. Ele quis dizer que ela modificou completamente o jeito dela de vestir, o jeito dela, mas o caminho, o percurso, o dia a dia dela não mudou. O que mudou mais foi internamente, que é uma das mensagens do filme, nesse momento. E a gente tem o contrário. Quando o tempo real é menor que o tempo fílmico. Né? Aí, um bom exemplo é, eu fico imaginando, que eu trabalho no Senai, né? Às vezes eu estou naquelas reuniões chatérrimas e fico olhando para o relógio. Daí fico pensando, pô, o que eu podia estar fazendo do lado de fora? Às vezes está um dia bacana de sol, um dia bacana de Curitiba, é bem raro, né? Eu digo, pô, imagina, aí você fica pensando, viajando, né? O que você poderia estar fazendo? 20 mil coisas acontecendo na sua cabeça, aí você olha pro relógio de novo, pac, passou 1 minuto só. Tipo, na sua cabeça, passaram, tipo, o dia inteiro. Então a gente pode fazer isso no cinema também, sabe? A gente corta a cena do personagem, vai para uma coisa, acontece 200 milhões de coisas, 5 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo, quando volta para outra cena, só se passou 1 minuto. E essa é uma brincadeira que a gente pode fazer com o tempo. E essa manipulação no tempo é bem bacana de fazer. O outro é um princípio da continuidade, que a gente chama também de raccord, né? Que é o quê? Eu tenho que ter uma coerência, porque a base do cinema é uma mensagem. Então eu tenho que estar junto com quem está recebendo essa mensagem, carregando ele o tempo todo, para que ele entenda essa mensagem. Né? Então a gente tem que evitar exatamente a pessoa parar no fim de não entendi chongas. Né? Então, ou seja, a minha mensagem foi falha. Né? E aí um deles é um raccord de movimento ou de direção. Que é o que, por exemplo, se meu personagem entrou da direita para a esquerda, na próxima cena ele tem que estar da esquerda para a direita, tem que dar essa continuidade. E se eu fizer o contrário, vai pensar que o cara voltou no caminho. Eu peguei o cara entrou numa porta, saiu por outra, e depois ele volta no outro sentido, então ele voltou pela mesma sala. Né? E é isso que a gente tem que evitar, salvo, obviamente, quando você, a sua mensagem exatamente quiser dar essa confusão. Né? Como naquele desenho do Scooby-Doo, que tinha várias portas que ele entrava por uma, por outra, daqui a pouco estava 2 Scooby-Doo correndo. Né? Aquilo também é um recurso que ele brinca com raccord. A gente tem raccord por analogia, né? Que é o que? A gente usa objetos, né, para serem nossa referência. Objetos, pessoas, imagens. Aí a clássica é a do 2001, Odisseia no Espaço, né, que é quando o macaco joga o osso lá em cima e ele tem o maior corte temporal que sai desde a pré-história até os anos 2000, que é quando tem a nave espacial que lembra remotamente aquele formato do osso. Então isso aí ligou a gente com a condensação enorme de tempo, porque foi desde a pré-história até os dias atuais, né, num corte simples. Aí a gente tem também a continuidade, né, que a gente ligou uma cena e outra, né, mas a gente tem outros recursos. Eu pensei que o Ferris estava com câncer. Eu disse, não, coitado. Mas, pra mim mudou completamente a imagem que eu tinha. Né? E aí, isso é um... O cara pegou todas as cenas iguais que a gente assistiu no filme, tá? Só escolheu as cenas chaves, são as mais calmas, vamos dizer assim, né? Colocou uma música para exatamente guiar esse nosso pensamento, né? Uma trilha sonora e dar esse ritmo nas alternâncias. A única coisa que ele fez a mais fora da edição foi dar esse efeito de slow, naquela hora que o Ferris dá o salto, né? Ele está voltando para casa correndo.
E eu acho que esse é mais ou menos como a gente lembra. É o mesmo filme? Eu acho que não parece, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes, com as mesmas cenas, né? Que única e exclusivamente é o poder da edição, né? E, bom, o cara, para fazer isso, ele conhecia um pouco dessa galera aqui, né? Eu selecionei algumas pessoas chaves, tá? Porque é muita gente na história do cinema, o cinema é muito antigo, né? Só para enfatizar aquilo que eu já tinha passado resumidamente no início, né? Bom, esse primeiro cara aqui, Edwin Porter, né? Foi o cara que criou praticamente, é o pai da edição cinematográfica, né? Ele percebeu que, pô, se eu pegar um plano aqui e colocar outro plano aqui, um pode conversar com o outro. Ele teve essa sacada de que, olha, se eu tenho um prédio pegando fogo e depois eu boto um carro do corpo de bombeiro, são coisas completamente diferentes, mas em sequência, o carro do corpo de bombeiro andando, só vai entender que ele está indo lá apagar aquele incêndio, né? E exatamente foi esse primeiro filme dele, né? Essa foi a grande sacada dele, né? Com essa organização dos planos para dar uma ordem. Isso foi uma revolução e tem uma hora que cansa você ir lá para ver o cara regando a planta dele. Beleza, mas era isso que era a filmagem. Ele ia lá até o rolo de filme acabar de ficar filmando, aí depois levava aquilo pro teatro e exibia pro pessoal, o pessoal ia lá assistir o vizinho dele regando uma planta. Era isso. Isso é bacana, mas o que eu posso incorporar nessa montagem? Ele disse, olha, esse corte ele tem que ser o mais invisível possível. Eu quero que as pessoas olhem e não saibam que aquele filme foi editado. Eu quero que elas mergulhem de tal maneira que uma cena chame a outra como se fosse uma coisa só, né? Então, ele se preocupou na montagem ser o mais invisível possível, né? Para que a gente não percebesse, né, como é que isso está acontecendo, né? E para não dar tempo da gente processar, ele colocou uma coisa também bem bacana, que foi a montagem paralela. O que a montagem paralela é? Ela mostra várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, mostra eu aqui falando com vocês, de repente mostra como é que está a rua lá fora, depois volta para cá. Então tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? E você acaba tendo essa ideia e se preocupando com mais coisas do que o momento do corte. Eu fiz um resumão lá no Senai, rapidinho essa semana, mas o ator não é muito bom não, tá? Mas, por favor, aceitem de mente aberta e coração aberto. Se você acha que montagem é só colocar as cenas em ordem seguindo um script, ela vai muito além disso. Para muitos, este é o momento onde o filme é realmente feito. É óbvio que ter ótimas cenas é importante, mas se elas não forem colocadas juntas de forma que ajudem a contar a nossa história, elas perdem todo o seu poder. Sem o timing certo, por exemplo, as melhores piadas em uma comédia perdem a sua graça, e a performance mais intensa em um drama transforma-se em ridículo. No início, os filmes simplesmente se propõem a registrar um fato, e por um tempo isso funcionou, porque as pessoas ficavam impressionadas com essa tecnologia. Era tecnologia pela tecnologia. E assim, os filmes eram uma cena única, gravada até o rolo acabar. Por um tempo, os próprios irmãos Lumière acreditavam que sua invenção estava fadada a acabar. Afinal, você não sairia de casa e pagaria para ficar me vendo, por exemplo, brincar de ioiô. É a partir da montagem que a brincadeira fica mais interessante. E foi assim, ao levar tesouras aos filmes, que os cineastas descobriram que tinham o poder de injetar drama e suspense em um material que já falava um monte para o público. E depois, por volta de 1920, a edição cinematográfica fica muito sofisticada. Um cara chamado Lev Kuleshov, da Rússia Soviética, decide realmente explorar o poder de edição de filmes através da realização de experimentos. Ele mostrou 3 filmes em separado, a 3 audiências separadas, e então verificou as suas reações.
Então, o que ele basicamente fez foi pegar um filme qualquer de um rosto de um cara, uma tigela de sopa, uma garota bonita e um caixão. Ele usou a mesma cena do rosto do cara em todos os 3 filmes, mas mudou as tomadas que seguia: a sopa, a menina e o caixão, respectivamente. O público A estava convencido de que esse cara estava faminto pela sopa. Claramente o seu olhar era de desespero e fome. A audiência B saiu do teatro cúmplice do desempenho do ator e um amor que ele nunca poderia ter. Que bom ator! Enquanto o público C estava em choque pelo seu sentimento de perda. Ele está emocionalmente esmagado pela morte de um ente querido. Grande coisa, certo? Sim, realmente é grande coisa. Psicologicamente falando, colocando 2 tomadas juntas em sucessão, cria uma relação contextual na mente do espectador. É automático. E apesar do quão sofisticada a audiência do século XXI possa ser, ela ainda fará esses links contextuais dentro do cérebro. Vamos pegar a montagem do treino no filme Rock. Num segundo ele está levantando pesos, depois ele está correndo pela rua e de repente está socando carne em um frigorífico. E até onde eu sei, Rocky Balboa não tinha poder de teletransporte. Então como ele ia de lugar para lugar tão rápido? Ele não ia. O corte da montagem foi feito de uma maneira específica para que inconscientemente fosse dada a impressão de que o tempo fora sendo comprimido. Ele está realmente treinando duro por dias e semanas, fazendo coisas diferentes em lugares diferentes. Esse é o efeito Kuleshov em sua forma mais básica. Você verá em qualquer corte, seja de flashback, 2 pedaços de ação sendo mostrados simultaneamente, ou mesmo em um simples diálogo entre 2 personagens. O cérebro humano nunca vai parar de tentar ligar tudo que vê de uma maneira que faça sentido lógico, mas cabe unicamente ao editor comunicar à audiência de forma que ela receba essas mensagens cruzadas de forma clara e com estilo. E sim, é realmente um trabalho árduo. Ele teria que ser. É o cinema no sentido mais literal da palavra. Bom, desculpe só o ator, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Bom, aí em seguida veio um cara bacana na União Soviética, foi o Budovkin, né? Ele disse o seguinte: eu quero que a minha plateia participe também. Eu não quero só jogar mensagem, eu quero que ela participe, né? E eu sei que ela participa disso. Eu não estou jogando a mensagem automática e não é um quadro branco que ela está recebendo. Então o que ele fez? Ele, em alguns momentos, ele mostrou coisas a mais, em outros momentos ele retirou coisas do seu vídeo na forma de edição, né, para que as pessoas começassem a raciocinar sobre aquilo, né? Que ele disse o quê? Que, né, ele montando os planos, né, ele vai fazer com que as pessoas construam o resultado final, né, que era o problema da União Soviética naquela época. Eles queriam que o cinema trabalhasse a favor da revolução. Só que para chegar lá na frente e dizer, ó, vamos fazer revolução, não interessa, né? Ele fazer com que a pessoa desperte dentro de si esse interesse na revolução é que era o diferencial. E é isso que ele montou, né? Ele também desenvolveu a teoria de que cada plano de filmagem era como se fosse um tijolo, né? Era a ferramenta básica da construção do filme, né? Então, assim, eu posso construir meu tijolo, posso construir prédios, posso construir casas diferentes, prédios diferentes, mesma coisa com planos. Dependendo de como eu colocar esses planos montados, né, eu vou ter um resultado diferente no filme. Por fim veio Eisenstein, né, que ele fez exatamente, ele pegou tudo que estava sendo feito no mundo, todas essas descobertas, e concatenou uma parte, vamos dizer assim, numa teoria, né? Ele colocou uma forma mais acadêmica disso, né? E aí ele disse o seguinte, ó, cada plano em uma cena, né, e eles têm uma força que pode ir além da própria cena, do que é aquilo que está sendo mostrado. Beleza, todo mundo já provou isso pra gente, né? Aí ele falou de algumas formas de você montar um filme, por exemplo, a montagem métrica, né? Olha, se eu colocar só cenas de 2 em 2 minutos, isso vai criar uma montagem assim, né? Se eu botar cenas só de 1 segundo, aquilo vai ficar mais ativo. Então eu posso fazer o meu filme contando o tempo, né, com base nesse metro. Aí montagem rítmica, né?
é o quê? Com base no que está acontecendo na cena, visualmente, eu posso cortar ou não cortar, deixar mais lento, mais rápido, com base naquilo que está sendo mostrado visualmente. Né? Que, por exemplo, se a gente for olhar cenas de lutas, antigamente, né, tem, acho que 1/8, se brincar, da quantidade de cortes que tem uma cena de luta hoje em dia. O drama, né, a pressão psicológica hoje, numa cena de ação, é muito maior por causa desses cortes. Ele pegou esse ritmo e acelerou num nível assim que dá emoção para a gente estar lá na cadeira. Né? E tem a montagem tonal, né, que ele disse que foi o Bergman que disse que montar é como compor uma música, né, que você vai vendo exatamente, vai sentindo aquela emoção fluindo, né, e você vai realizando com base naquilo que você está sentindo, que é mais ou menos empiricamente o que a gente faz quando senta a primeira vez para montar um filme. E vem a atonal, né, que é aquela manipulação do tempo que eu falei no início. Né? Que tipo de material estou trabalhando? Como é que eu vou cortar? Tal. E aí vem a intelectual, que é uma montagem metafórica, é uma questão mais de poesia visual. Aí chegou um cara chamado Vertov, que disse, desculpa o termo, mas disse, porra nenhuma disso aí, velho. Para a revolução tem que ser a verdade. E eu só falo a verdade, não tem aquilo de o povo que o pessoal vai duvidar, vai dizer que não é. Então, vou fazer cinema verdade. O que era o cinema verdade para ele? É ligar a câmera e pronto. Tem que ser mostrado aquilo ali. Né? E ele disse que a única verdade é essa verdade documental. Só que a galera começou a questionar, tá, uma coisa é eu estar numa sala, outra coisa é eu estar numa sala com a câmera presente. Mesmo que inconscientemente a gente muda algumas atitudes. Então isso não é a verdade. Né? Então essa teoria dele, até hoje ela é muito questionada sobre a questão do cinema verdade. Aí vem Dovzhenko, né, lá na União Soviética, que se você assistir um filme dele, você não entende tchonga nenhuma, né, porque não tem nada com nada. Ele vai montando por associação visual. Né? É como se fosse, por exemplo, uma poesia que a gente lê, às vezes o texto não significa nada, mas o conjunto, né, te passa alguma coisa. Eu falei, estava brincando com minha esposa ontem isso. Eu disse, igual o café com pão. Café com pão, nada, mas se eu ficar café com pão, eu não lembro do trenzinho. Né? É essa poesia que ele estava tentando trabalhar na hora de editar. E aí veio Buñuel e fez o que eu recomendo para todos fazerem. Conhecer todas essas regras e dizer, aqui eu quero seguir, aqui eu não preciso seguir. Por quê? Porque a minha mensagem é mais importante. Né? Que foi esse cinema surrealista. Que ele pega toda essa dialética e tal e começa a criar vários contrastes. Tudo que você está esperando que aconteça, não acontece. Hoje em dia quem faz muito isso são os filmes de comédia. Eu estava vendo ontem um gordinho que ele é segurança de shopping. E aí ele vai lá, aquela câmera lenta, aquela música de romance, olhando pra menina, a menina sorrindo pra ele. E de repente ele tropeça. Sabe? Tipo, obviamente você não esperava aquilo. Sabe? E é isso que causa esse diferencial, que é o que o Buñuel fazia com seus filmes. Bom, aí aqui, para finalizar, né, eu dei uma rápida passagem das dificuldades que é para você trabalhar com ficção e trabalhar com obras de não ficção. Né? Para todos os dois é importante você conhecer tudo aquilo, sabe, a fundo. Não assim, bem um passando que eu passei, mas a fundo, você ter essa noção. Só que, por exemplo, para ficção, tudo que você está capturando ali, né, ele tem um propósito. Sabe? O ator está fazendo aquilo para isso. Sabe? E quando você vai fazer uma não ficção, um documentário, né, você está na rua, não tem nada ensaiado. Sabe? É bem difícil você pegar cenas cruas assim e aproveitar. A quantidade de filmagem que você faz em não ficção é muito maior. Né? Mas por todos eles terem a mesma base de edição, os mesmos princípios, né, um conversa com o outro. Hoje a gente vê vários documentários que tem cenas ensaiadas, tem apresentadores, né, na frente passeando, tem atores, reconstituições, assim como a gente tem filme de ficção, né, que tem cenas mais de caráter documental, cenas mais de ao vivo, porque exatamente como eles têm todo o mesmo princípio, eles se comunicam entre si. Né? Bom, e aqui foi esse. Aí só para mostrar uma última das antigas, que eu sou muito fã desses clássicos assim, né? Eu queria mostrar um desse contraponto, que é o quê? A cena do batismo da filha da
do afilhado do Michael, né? Do Michael Corleone, do Poderoso Chefão. Essa cena aqui é bem bacana, ela começa o padre falando, e a música é bem baixa. Eu vou adiantar só para a cena meio alta, que é quando a criança começa a chorar, tal. E aí o padre pergunta ao Michael se ele renuncia a Satã, né, e aceita a igreja, se ele acredita em Jesus Cristo, e ele diz que sim. E aí começa esse contraponto, né, entre o profano e o sagrado, que fazem parte do Michael Corleone. Creator of heaven and earth? I do. Dico che santi vicendo nomentum, Artenia regnum dia tasto secret in cielo e in terra. Anam nostrum quotidianum da nobis hodie, et dite nobis debite nostrum, sigre nos levitibus, debitoribus nostros, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Michael, ingredere in templum Dei, ut habeas patem cum Christo in vitam aeternam. Amen. Credo in Deo Pater omnipotens, Creatorum Caeli et terrae, et in Iesum Christum Filii Iesu unigenitum Dominum nostrum, in concertis est Spiritus Sancto, sede ad ex Deus omnipotens, in te venturis est judicare vivos et mortis, credo in Spiritus Sancto, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionum, remissionem peccatorum, canus resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all this works? I do renounce them. And all this promise? I do renounce them. Michael Rizzi, would you be baptized in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti? Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Bom, pois é, então assim, o que eu peço para vocês? Quando assistirem os filmes agora, tentem dar uma olhada, por que agora trocou de cena? Por que mudou o ângulo da câmera? Sabe? É bem bacana quando a gente começa a entender essa parte da teoria e ver essas coisinhas. É bem divertido. Claro que às vezes, te garanto, vai matar quase 50% da graça dos filmes para vocês desse ponto em diante na sua vida, né? Mas é bem bacana, faz você ficar viciado em alguns, como esse, por exemplo. Eu não canso de assistir esse filme. Então, assim, nesse momento ele fez propositalmente essa troca de cena, né? Usou a música, usou o silêncio quando precisava usar, né? Exatamente para construir junto com a gente uma emoção maior, levar o público que estava assistindo o filme para um outro nível, não só olhar aquela informação, olha, o cara é um gangster. Não, fez a gente pensar sobre a personalidade dele, estudar, querer ver mais sobre aquilo, querer conhecer mais do Michael. Bom, e esse é um bem geralzão de teoria que você vai encontrar em qualquer curso de cinema, né? Se você for para academia, se for para universidade, nível de mestrado, doutorado, é isso aqui, você vai aprofundar cada um desses. Tem alguns realizadores também de outras partes do mundo, tem o Japão, que é fantástico também, em termos de cor, é um trabalho do japonês, mas enfim. Aqui é um bom resumão, que vocês viram que cada um daqueles caras construíram uma teoria que hoje, eu peguei filmes recentes, ainda estão sendo trabalhados disso, e é uma forma nova de trabalhar com essa teoria só, né? E eu trabalho com desenho animado e eu também falo muito com os professores que eu dou aula nessa parte, e digo, olha, tecnologia hoje ajuda muito, né? Eu tenho a câmera do meu celular é 1000 vezes melhor do que a minha câmera filmadora. Então desse tamanho, minha câmera filmadora é desse tamanho.
Então, como já foi mostrado, a tecnologia está aí para facilitar, né? A mesma forma que eu tenho aqui um aplicativo de edição, eu vou, capturo, edito, e se eu tiver pertinho aqui no Shopping Curitiba, eu já faço o upload para o YouTube, rapidinho, gratuitamente, meu filme está aí para todo mundo ver. Tá? Mas para eu fazer uma coisa com qualidade, com diferencial, esse é o caminho, é conhecer exatamente essa teoria que vai dar um chão para vocês sempre irem além. Tá? E se quiserem falar alguma coisa, eu estou disponível daqui até 1h da tarde, que é quando o estacionamento fecha. Muito obrigado.